seu e-mail pessoal e não institucional, tá bom? Como eu disse, dúvidas, falem no chat. Eu sei que todo mundo deve estar cheio de dúvidas de como a gente vai estar lidando com essa nova metodologia, das atividades não presenciais, né? Eu preferi fazer nesse horário de aula, expor o conteúdo e conversar um pouco com vocês no horário de aula, para que a gente tire nossas dúvidas, para que a gente converse, para não ficar simplesmente atividades colocadas lá no Moodle. E é de extrema importância que vocês também participem do Moodle. Tem várias videoaulas lá, várias atividades lá para vocês estarem acompanhando, tá melhorando o conhecimento de vocês. Já tem um bom tempo que eu acredito que a maioria não mexe com as atividades de matemática ou uma outra disciplina, não é? Deve ter caído no esquecimento algumas coisas que nós vimos, algumas atividades que nós vimos nas listas de exercícios. Todos que estão presentes na aula chegou a encaminhar aquela lista no e-mail? Alguém ficou sem encaminhar? Agora ficou confuso. Quer dizer que não encaminhou? Isso, encaminhar o quê? Quem perguntou isso provavelmente não encaminhou. Eu tinha passado a lista de exercício que na última aula, que foi no dia... Deixa eu ver aqui, março... A última aula foi no dia 16, né? No dia 16 era para mim ver a lista, foi poucos alunos, acho que foi 4 ou 5 alunos apenas, né? Então, aqueles que não foram, tinha que ter mandado no meu e-mail, ok? Aqueles que não enviaram ainda, podem enviar até o final da semana, por favor. Tá bom? Para me dar o visto, para me lançar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida de como a gente vai estar andando? Alguém não conseguiu acessar o Moodle? Não? Então, podemos começar a nossa aulinha. Então, a aula ela vai funcionar assim, eu vou fazer a apresentação dos slides, vou ter dado uma explicada. Assim que for surgindo dúvida, vão me falando. Como eu vou estar aberta outra tela, que é o dos... Ok. Deixa eu só arrumar aqui para ficar mais fácil. Ok. Então, nós temos o Moodle. Eu coloquei vários videoaulas lá. Essas videoaulas, elas são sobre o conteúdo, não foram gravadas por mim, tá bom? Essas videoaulas é do Portal da Matemática. São videoaulas que ajudam a relembrar um pouco do conteúdo. Elas não são muito longas, tá? Dá para vocês irem assistindo devagarzinho. Lá no Moodle eu vou colocar atividades para vocês fazerem. Eu vou colocar links para vocês estarem olhando. Então, toda semana a gente vai estar discutindo aqui, falando um pouquinho sobre na nossa aula, sobre essas ações. Conforme o cronograma inicial, a gente já era para estar fazendo, já ter feito uma prova, né? Então, depois nós vamos ver se a gente vai fazer algum tipo de avaliação online ou vamos aguardar presencial, tá bom? Pelo o que foi posto até o momento, as nossas atividades estão suspensas até dia 3 de maio, ou seja, possivelmente um retorno 4 de maio, mas só que isso depende de outras instâncias da instituição para ver se vai prorrogar ou não as nossas atividades não presenciais, tá bom? Então, qualquer dúvida, gente, podem estar entrando em contato pelo WhatsApp. Nós criamos um grupo lá para trocar informação, para sempre estar. Não fiquem com dúvida.
Se não entendeu alguma coisa, alguma parte do slide, se quiser dar alguma sugestão de como a gente pode estar melhorando os slides, é só falar a qualquer momento. Se você prefere falar mais no particular, pode falar para mim no particular sem problema nenhum. Estou aberto a gente estar sempre ouvindo e dialogando. Eu consegui responder sua pergunta, Ana? É Ana, né? Isso, Ana Rocha. Consegui responder sua pergunta? Ok. Então vamos falar um pouquinho de números complexos, né? Números complexos, relembrando, é um conjunto, né? É um conjunto de números onde ele é um pouquinho mais amplo do que os números reais, aquilo que a gente já estudou lá em Matemática 1 e Matemática 2, ok? A gente tinha parado na parte de potências de I, tá bom? Vamos continuar com essa parte. Deixa eu só abrir aqui. Potências de I. Então, potência de I, nós temos o quê? Nós sabemos que I ao quadrado, que é isso aqui, ele é igual a menos 1. Isso nós definimos lá atrás, lá no início, ok? E nós temos que relembrar das propriedades de potenciação dos números reais. Aquelas que a gente viu lá em Matemática 2. Lembrando que potenciação é o que envolve um expoente, tá? Então eu vou ter uma base e vou ter um expoente e o resultado disso é a nossa potência, tá bom? Então, o que eu estou interessado? Eu quero calcular os valores de elevado a n. A gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1, mas eu quero calcular um i elevado a um valor n, onde n pertence aos reais. Como fazer isso? Ok? Então, para isso, nós vamos pensar, nós vamos visualizar primeiro aqui, ó, para i igual a n, eu vou fazer alguns testes entre 0 e 11, ok? Vou calcular isso. I elevado a zero. I elevado a zero é igual a 1, pois todo número elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1 é igual ao próprio i. I ao quadrado é igual a menos 1. A gente já foi definido isso. O que seria i ao cubo? I ao cubo nada mais é do que i ao quadrado vezes i. Regra de potência. I ao quadrado, pela o anterior, nós sabemos que vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes i. Menos 1 vezes i vai dar menos i. E a quarta seria i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ou seja, menos 1 vezes menos 1. Que faz o joguinho de sinal. Menos vezes menos me dá mais. E 1 vezes 1 é 1. Ou seja, i a quarta é igual a 1 positivo. E quem seria o i à quinta? O i à quinta nada mais é do que o i à quarta vezes i. O i à quarta, calculamos aqui, que é igual a 1. 1 vezes i me dá i. Ok? Então, nós temos já essas regrinhas aí. E o i à sexta? O i à sexta é o i à quinta vezes i. I à quinta nós vimos que equivale a i. Então, fica i vezes i. Esse i representa o i à quinta e esse i representa este i aqui. I vezes i ao quadrado, nós vimos que é igual a menos 1. Olha só que coisa interessante. Aqui a gente já consegue ver um padrão. I à sétima. Vamos ver o i à sétima. O i à sétima, ele é o i à sexta vezes i. O i à sexta é menos 1. Menos 1 vezes i vai me dar menos i. Ok? I à oitava. I à sétima vezes i. Que é o i à sétima, a gente viu que é menos i vezes i, menos com mais vai me dar menos, i vezes i ao quadrado.
Então, aqui ficou menos i ao quadrado. Mas nós sabemos que i ao quadrado é menos 1. Se ele é menos 1, com esse menos aqui de fora, vai ficar 1 positivo. E a nona vai ficar igual i à oitava vezes i, que é igual a 1 vezes i, que é i. Porque o i à oitava é 1, vezes esse i aqui, vai me dar i. E a décima vai me dar o menos 1, e o i à 11 é menos i. Olha só que coisa interessante que a gente tem que observar. Tudo a gente tem que ver o padrão. Qual é o padrão que está tendo aqui? O padrão está dizendo que de 4 em 4 ele se repete. Ó, 0, 1, 2, 3, ou seja, são 4 números. Começou com 1, i, menos 1 e menos i. Depois ele vai com 1, i, menos 1 e menos i, 1, i, menos 1 e menos i. Então, esse é um padrão, então ele começa a se repetir. Então, a partir disso, a gente consegue agora calcular o i elevado a qualquer número. Qualquer número natural eu consigo calcular isso. Por exemplo, da tabela anterior, a gente tem que i elevado a zero é a mesma coisa que a quarta, que é igual a i oitava, que é igual a 1. I elevado a 1 é igual a i à quinta, que é igual a i à nona, que é igual a i. O i ao quadrado é igual a i à sexta, que é igual a i à 10, que é igual a i a menos 1. O i ao cubo é igual ao i à sétima, que é igual a i à 11, que é igual a menos i. Olha só, aqui nós apresentamos uma observação muito importante. Essas ocorrências são válidas para todo n natural. Assim temos i elevado a n igual a i elevado a r. Onde r, o que seria esse r? Esse r é o resto da divisão. Ó, esse r aqui, ele é o resto da divisão por 4. Tá bom? Então, se eu tenho uma potência qualquer, n, e quero calcular o i elevado a n, basta a gente pegar o n, dividir por 4, olhar o resto e calcular o i elevado a esse resto. Assim nós temos qualquer valor. Vamos ver um exemplo. Okay? Esse exemplo aqui, ó. Deixa eu só. I elevado a 50. I elevado a 50. Como que eu calculo i elevado a 50? Primeiro eu penso aqui no expoente. O expoente é 50. Então eu tenho que dividir ele por 4. Então monto a minha divisão, 50 dividido por 4. 50, ele é maior do que 4, então dá para dividir. Eu penso no 5. Um número vezes 4, que é menor ou igual a 5, seria 1. Ou eu posso já fazer que 1, que dá 4, né? Resolvendo daria 12. Então, 50 menos 40, isso aqui ó, não me importa. Eu não estou interessado nesse resultado. Eu estou interessado no que vai sobrar aqui. Ó. 50 menos 48 é igual a 2. Esse aqui é o importante. Então, daqui eu tenho o quê? Ele é o nosso resto. Pela definição, a gente tem o quê? Que i elevado a n vai ser igual a i elevado ao resto. Ou seja, i elevado a 50 é igual a i ao quadrado. I ao quadrado a gente conhece que é o menos 1. Então, nós temos... Eu calculei, sem eu ter que fazer o cálculo de i vezes i 50 vezes. Eu não preciso fazer isso 50 vezes. Eu só preciso fazer essa continha de divisão. Assim a gente sempre vai conseguir calcular a potência de i. Outro exemplo, i elevado a 107. O que eu faço? Pego 107 e divido por 4. Monto a minha divisão. 107 dividido por 4, aqui daria 2, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 dá 2, agora nós vamos baixar o 7. 27. Agora eu tenho que pensar no número vezes 4, que é menor que 27. Esse número é o 6. 6 vezes 4 vai dar menos 24, né? 27 menos 24, 3. Esse aqui é o nosso resto. Se ele é meu resto, então basta eu fazer i elevado a 107 é igual a i ao cubo
E ao cubo a gente sabe que é menos 1. Então, qual que é o fator importante? A gente tem que ter em mente o i elevado a zero, o i elevado a 1, o i elevado a 2 e o i elevado a 3. Quando eu, isso, quando eu memorizo essas quatro potências, eu consigo resolver qualquer outra potência de i, só fazendo as divisões. Ok? Lá no material que eu encaminhei lá no início para vocês de números complexos, nós temos Nós temos. Ok, Antônio. Ó, como eu estou projetando os slides, eu não consigo ver o chat. Então, quem tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando no microfone. Você ativa o seu microfone e me interrompe, por favor, tá? Antônio, Antônio, isso mesmo que o Vinícius e a Ana falou. Começa a se repetir de 4 em 4. Então, depois de um ciclo de 4, ele se repete. Então, a gente divide por 4 para achar esse resto. E assim sempre a gente vai conseguir resolver. Tá bom? Olha só essa expressão aqui, que está lá no material que eu encaminhei lá no início, está lá no Moodle também. Os slides já estão no Moodle, tá? Depois que terminar a aula de hoje, eu vou colocar o vídeo dessa aula lá também, para quem não conseguiu participar, ou para quem perdeu alguma parte, tá bom? Sempre vai ser feito desta maneira. Nós vamos colocar lá e nós vamos colocar lá no Moodle. Quem perdeu uma aula ou alguma coisa desse tipo consegue acompanhar, tá bom? Vamos lá. Olha essa expressão aqui. Determine o valor da expressão i elevado a 17 mais 3i elevado a 288, menos 2i elevado a 95, mais i elevado a menos 30. Nossa, parece que o professor já chega dando de voadeira apelando, né? Então, aqui, primeiro, para a gente calcular, eu vou ter que calcular um por um desses i's. Eu vou ter que calcular quanto que vale o i elevado a 17, depois o i elevado a 288, depois o i elevado a 95 e depois o i elevado a menos 30. Quando eu calculei cada um desses, eu volto na expressão, substituo os valores e resolvo ela. Essa aqui é uma expressão que parece muito com aquelas expressões da quinta série, ok? Só que agora a gente está trabalhando com números complexos. Então, como eu disse aqui, antes de resolver a expressão, devemos calcular as potências de i. Lembram lá? Sempre a gente faz uma operação da esquerda para a direita, e primeiro eu calculo potência e raiz, e depois a gente calcula multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. E como eu não tenho raiz aqui, então o primeiro a ser calculado vai ser as potências. Então, vamos começar a calcular cada uma dessas potências. O primeiro é o 17. Então, 17 dividido por 4, eu coloco 4 aqui no quociente. Então, 4 vezes 4 dá 16, sobra resto 1. Isso quer dizer que i elevado a 17 é igual a i elevado a 1, que é igual a i. O 288, quando eu divido por 4, vai me dar 72. E sobra resto 0. Isso quer dizer que i elevado a 288 é igual a i elevado a 0, que é igual a 1. Agora eu vou para o 95. 95 dividido por 4 vai me dar 23, sobra resto 3. Então, i elevado a 95 é igual a i ao cubo, que é igual a menos i. Agora que o menos 30, eu não vou pensar nele como menos 30, eu vou pensar nele como 30 positivo. Daqui um pouco eu explico por quê. Então, 30 dividido por 4 dá 7 e sobra resto 2. Então, i elevado a menos 30, eu posso pensar, eu posso, digamos, fatorar esse i elevado a menos 30 da seguinte maneira, aplicando as propriedades de potenciação que a gente aprende lá em Matemática 2. Então, essas propriedades ficariam assim, i elevado a 30, entre parênteses, elevado a menos 1. Ou seja, então, isso aqui, quando eu multiplico esse expoente por esse, daria o menos 30, que é o resultado. E aqui eu estou afirmando que é menos 1, eu já vou chegar no porquê que eu estou afirmando que é menos 1, tá bom? Aqui nós temos
um detalhamento de como nós fizemos essa daí. Então, nós vimos que 30 dividido por 4 dá resto 2. Então, i elevado a menos 30 é igual a i elevado a 30 elevado a menos 1. Como o resto é 2, então i elevado a 30 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. Correto? E nós sabemos que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então, nós temos agora menos 1 elevado a menos 1. Como resolver isso? Primeiro, enxerga o menos 1 como uma fração. Enxergando o menos 1 como uma fração, ficaria menos 1 sobre 1. Aí, o que nós fazemos? Nós invertemos essa fração. Nós vamos inverter a fração para o expoente aqui, que era negativo, ficar positivo. Então, aqui era menos 1 sobre 1, vai ficar 1 sobre menos 1. Faço o jogo de sinal, mais com menos vai me dar menos, e 1 dividido por 1 é igual a 1. Ou seja, voltou no menos 1, só que elevado a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, daqui nós temos que i elevado a menos 30 é igual a menos 1. Então, nós temos essas informações aqui agora. Que i elevado a 17 é igual a i. I elevado a 288 é igual a 1. I elevado a 95 é igual a i, a menos i. I elevado a menos 30 é igual a menos 1. Tendo essas informações em mente, nós vamos reescrever a expressão. A expressão dada, eu repeti ela aqui para a gente não esquecer qual que é i elevado a 17, mais 3i elevado a 288, menos 2i elevado a 95, mais i elevado a menos 30. Para, aqui, ó, no lugar do i elevado a 17, vamos trocar. Deixa eu apagar aqui a borracha. Aqui, ó, i elevado a 17, a gente trocou por i. I elevado a 288, a gente trocou por 1. Aí fica menos 2 vezes o i elevado a 95 menos i, mais o i elevado a menos 30, que é menos 1. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter a seguinte expressão. Esse i, como ele está sozinho, eu repito ele. Multiplico agora o 3 vezes 1, que é 3. Multiplico o menos 2 vezes menos i. Faço o jogo de sinal, menos com menos, que vai me dar mais. E multiplico 2 vezes i, 2i, e mais com menos me dá menos. Está terminado o exercício? Ainda não. Falta eu somar os termos semelhantes para chegar numa expressão só. Então, aqui a gente vai somar i com mais 2i vai me dar 3i. E 3 menos 1 me dá 2. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Então, calculando as potências desta expressão aqui, dessa expressão que nós tínhamos inicialmente no exercício, ela se reduziu a simplesmente a 2 mais 3i, que é a forma de um número complexo. Se vocês lembram, a forma de um número complexo é x mais y, i. A letra tá feia aqui, mas é assim mesmo, tá? Ok? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Nenhuma? Podemos continuar? Não. Beleza. Outro exemplo um pouquinho mais interessante. Determine em qual dos quadrantes do plano de Argand de Gauss está localizado o ponto correspondente ao número complexo. Z igual a 4 mais i elevado a 38, dividido por 5 menos i elevado a 59. Antes de resolver esse número aqui, primeiro eu tenho que calcular essas potências assim, porque do jeito que está eu não consigo calcular. Então eu tenho que calcular o i elevado a 38 e depois o i elevado a 59. Ok? Eu coloquei aqui só para a gente relembrar a expressão, para não precisar ficar voltando ela. Então vamos lá. O i elevado a 38, então eu vou ter 38 dividido por 4, me dá 9 e resto 2. Então nós temos que i elevado a 38
é igual a i ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, já achei o valor do i elevado ao 38. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com 59. 59 dividido por 4 vai me dar resto 3. Então, i elevado a 59 é igual a i ao cubo, que é igual a menos i. Ok? Então, reescrevendo o número z que ele deu no exercício inicial, nós temos aqui o 4 mais i elevado a 38 vai ser igual a 4 mais o menos 1, que é o i elevado a 38, sobre 5 menos i elevado a 59, que é igual a 5 menos i. Ok? Aí aqui nós vamos fazer um joguinho de sinal. Aqui vai ficar mais com menos vai me dar menos, e aqui menos com menos vai me dar mais. Então, o z se resume a 4 menos 1 sobre 5 mais i. Melhorando ainda esse número aqui, nós temos que 4 menos 1 é igual a 3, e 5 mais i eu não consigo resolver. Pronto, está aqui esse número. Esse é o número procurado? Lembre-se que esse número ele está numa forma não muito interessante. Para ele estar numa forma interessante, nós temos que fazer o quê? Multiplicar pelo conjugado do denominador. Lembrando que o conjugado de um número complexo é o quê? É a parte real continua igual e a parte imaginária muda o sinal. Então, o conjugado de 5 mais i é 5 menos i. Então, vou multiplicar em cima e embaixo, ou seja, no numerador e no denominador, por 5 menos i. Fazendo isso, nós vamos ter o quê? Vou fazer aqui a distributiva, ó. 3 vezes 5 vai dar 15, e 3 vezes menos 1, menos 3i. Então, ficou assim. E aqui, quando você multiplicar essa parte de baixo aqui, ó, 5 vezes 5 vai dar 25, 5 vezes menos i vai dar menos 5i, aqui vai dar mais 5i, e aqui vai ficar menos i ao quadrado. Que resolvendo tudo vai ficar em 25 mais 1. Agora eu consigo calcular o número complexo de uma forma que ele está na forma complexa. Então, aqui, 25 mais 1 é 26. Separando as frações, nós temos 15 sobre 26, menos 3i sobre 26. Menos 3 sobre 26i. Só que o exercício ele pedia, além disso, dizer que quadrante está. Então, olha só. Como que eu faço para determinar o quadrante? Eu vou analisar agora esses números. O número complexo, aqui a gente está dizendo que ele é da forma A mais BI, ok? Onde o A é o 15 sobre 26, ou seja, ele é positivo, e o B é o menos 3 sobre 26, ou seja, ele é negativo. Eu estou dizendo que ele pertence ao quarto quadrante. Aqui nós vamos ver, vamos relembrar como que eu visualizo isso. Esse aqui é o nosso plano, lembra-se muito com o plano real, o plano cartesiano, aquele plano que a gente está acostumado de ver há bastante tempo, né? Onde o eixo do x agora é o eixo real e o eixo do y é o eixo imaginário, ok? Sempre eu olho para a gente olhar o quadrante no sentido anti-horário, ok? Oposto ao relógio. O relógio trabalha assim, e nós vamos olhar o sentido anti-horário. Para quem lembra um pouquinho lá de matemática 3, lembra do círculo trigonométrico, que é no mesmo estilo. E é a mesma sequência de quadrantes. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo, aqui nós temos o terceiro quadrante, e aqui nós temos o quarto quadrante. Agora, vamos ver o número que a gente encontrou. Nós encontramos esse número aqui, 15 sobre 26 menos 3 sobre 26. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é lembrar que isso aqui é a parte real. Ó, se a parte real é positiva e o gráfico positivo aqui não seria o primeiro ou o quarto quadrante, eu nem preciso plotar esse ponto no plano cartesiano. Eu nem preciso fazer isso. Basta eu simplesmente
visualizar onde que é positivo. Como aqui é o zero e a parte real ela é o eixo que lembra o eixo X, positivo é toda essa parte direita. Agora eu vou fazer isso com a parte imaginária. A parte imaginária é negativa, ou seja, o eixo Y. Então a parte negativa é o terceiro e o quarto quadrante. Então agora olhando essas duas figuras, a figura de azul e a figura de amarelo, qual quadrante que representa as duas figuras ao mesmo tempo? No quarto quadrante, correto? Então, o nosso ponto está no quarto quadrante. Assim a gente consegue fazer essa análise de qual quadrante ele está, analisando apenas o sinal da parte real e da sua parte imaginária. Conseguiram entender como que a gente analisa o quadrante? Alguma dúvida em relação a isso? Ok, que hora que é o intervalo mesmo? Professor, Pode falar. eu não consegui ver essa parte do quadrante porque tinha caído. Você pode explicar de novo? Ah, sim. Então, olha só. Nós temos aqui. Esse aqui é a parte real do nosso número, correto? Que vem primeiro e não tem a parte imaginária. Ele é positivo. Então, se eu for olhar aqui, entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, aonde que ficaria positivo na parte real? Lembrando que esse eixo aqui, ó, é o eixo da parte real. Ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Coloquei a figura de azul aqui representando isso. Agora eu vou para o imaginário. O imaginário ele é negativo. Então eu tenho que olhar agora qual quadrante que esse eixo aqui, ó, o eixo vertical, ele é negativo. Ele seria no terceiro e no quarto quadrante. Só que o exercício pergunta, ó, em que quadrante esse ponto pertence? Então ele vai pertencer a um quadrante que está ao mesmo tempo nas duas figuras. E esse quadrante seria o quarto quadrante. Então, nós temos a resposta que ele pergunta. Ele pede para a gente simplificar, e além disso, ele pede para dizer que quadrante esse número está. Se a gente voltar um pouquinho nos slides, e algum pode pensar assim, falar assim, se eu quisesse parar, digamos, aqui, em 3 sobre 5 mais i. É um número complexo, ele só não está multiplicado pelo conjugado. Ele é um número complexo, só que você não conseguiria dizer qual quadrante que ele está. Mas desta maneira aqui eu consigo elaborar que quadrante que ele está. Consegui responder sua pergunta? Sim, professor, obrigado. Nada. Professor, Sim. se tratando do conjunto dos imaginários, essa parte seria como se fosse a intersecção deles? Não, o i ele representa quais números está no eixo imaginário. Ou seja, o i representa esse 3 sobre 26. Aonde que eu olho? Eu olho no eixo real ou no eixo imaginário? O i só representa isso. Aonde que eu vou olhar quando eu for plotar esse ponto? Então, o menos 3 sobre 26, eu vou olhar qual? Esse eixo aqui, ó. O eixo imaginário. O 15 sobre 26, eu olho no eixo real, que é esse eixo aqui. Porque nós temos dois eixos, o eixo imaginário e o eixo real. Ok? Entendeu? Entendi, professor. Ok, módulo de um número complexo. O que seria o módulo de um número complexo? Então, nós vamos definir assim. Definimos geometricamente o módulo de um número complexo z. Aqui eu disse que o z é x mais yi, onde esse x é a nossa parte real e o yi ele é a parte imaginária. Com o x pertencente aos reais e o y também aos reais. Como a distância entre a origem do sistema de coordenadas cartesianas e o ponto P de xy. Aqui eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui nosso eixo real, ok? Eu tenho aqui meu eixo real e aqui eu tenho o eixo imaginário, tá? Então, eu
estou marcando um ponto. O que seria o módulo desse número aqui? Eu tenho um ponto P de x e y, que ele tem coordenadas para x e coordenada para y. Aí eu tenho uma distância de 0 até esse ponto, que ele é representado por esse vetor aqui. Então, essa distância a gente chama de módulo de z, ou seja, o comprimento do vetor dado pelo número complexo, da origem até ele. Ok? E utilizando o teorema de Pitágoras, a gente consegue criar uma relação e descobrir. Porque, olha só, isso daqui não representa um triângulo retângulo, onde o ângulo reto é aqui? Se esse é um ângulo reto, então esse lado aqui, ó, é um cateto, esse é outro cateto e aqui é a hipotenusa. E eu estou interessado no tamanho da hipotenusa, porque os dois catetos é dado. Esse tamanho aqui vale x e esse tamanho aqui vale y. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que o OP ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o OP vai ser igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso quer dizer o quê? O que é o OP? É o módulo do número z. O módulo do número z é dado por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Lembrando que esse número, que número complexo é esse que o exercício deu inicialmente? É ele na seguinte forma, né? X mais y. Então, o módulo, basta você pegar esse número aqui, calcular o quadrado, calcula o quadrado desse número aqui, esquecendo o i, tá? E soma eles e calcula a raiz quadrada. Aí você vai estar encontrando o módulo do número, ok? Um exemplo para isso. Calculando o módulo do número complexo, z é igual a menos 6 mais 4e. Primeiro passo é identificar, é jogar na formulazinha. Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de o menos 6 ao quadrado, aí mais o 4 ao quadrado. Nem preciso usar o i. Menos 6 ao quadrado é 36 positivo e 4 ao quadrado é 16. Então, nós temos raiz quadrada de 52. Então, o módulo de z seria isso. Ok? Para um bom matemático, um bom aluno, nós gostamos de simplificar, de fatorar esse 52. Deixar dentro da raiz apenas um número primo. Ok? Como que eu faço isso? Aí eu vou voltar lá no que a gente aprendeu quando tira mínimo, que é fatorando as coisas. Ok? Então, nós vamos fatorar isso. Como que eu fatoro? Lembra? Faço o 52, faço uma barra vertical. E eu vou dividindo o 52. Divido primeiro por quem? Por 2, que é o primeiro número primo. Então, 52 dá para dividir por 2? Se der, eu faço a divisão. Repare que dá, e é 26. 26 é um número par, então continuo dividindo por 2. O 13, agora 26 dividido por 2 é 13. O 13 não dá para dividir por 2, ele só vai dar por 13. Por quê? Porque ele é um número primo. Então, 13 por 13 me dá 1. Então, quer dizer o quê? Que o 52 fatorado ficou 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, e vezes 3. Esse 2 ao quadrado, ele sai de dentro da raiz. E ele sai como de dentro da raiz? Ele sai como 2. Ok? E o 13 continua dentro da raiz. Então, o nosso módulo de z é dado por 2 raiz de 13. Entenderam como que a gente fatorou isso daqui? Ok. Ok. Agora, nós vamos ver um exemplo um pouquinho mais complexo. Esse exemplo, ele requer um pouquinho mais de atenção por parte nossa e para vocês verem como aplicado o conteúdo é. Ok? Um minutinho para vocês lerem o slide aí. Eu já leio junto.
Eu tenho duas antenas de telefonia celular. Elas foram instaladas em uma região plana. Ao representar a posição dessas antenas em um plano de Argand-Gauss, com graduação dos eixos em quilômetros, temos que ela corresponde aos números complexos. Z igual a 2 mais 4i elevado a 47, dividido por 3 menos i, e W igual a 4 mais 3i. Pergunta-se, qual é a distância entre as duas antenas? Repare o seguinte, o módulo é a distância entre dois pontos. Isso que vocês têm que ter em mente. Sempre que perguntarem, qualquer exercício perguntar qual é a distância entre uma coisa e outra, você pode representar isso como dois pontos e calcular o módulo entre eles. Tá? É o módulo de um ponto menos o módulo de outro ponto. Mas repare que o ponto Z nosso, ele não está na sua forma complexa. Ele é um número complexo, mas só que ele não está na forma x mais y. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer nesse exercício é deixar ele na forma x mais y, igual ao W. Um número real e mais a sua parte imaginária. Ok? Então, vamos para a resolução. Então, inicialmente, nós vamos deixar esse número na forma z igual a x mais y. Repare que eu tenho ali o i elevado a 47. É o primeiro que eu resolvo. O i elevado a 47 é o primeiro que nós resolvemos. Pego 47 dividido por 4. Vai me dar resto 3. Vai me dar resto 3. Ok? Então, isso quer dizer que o i elevado a 47 é a mesma coisa que i ao cubo. Tá bom? Então, nós temos lá que i elevado a 47 é igual a i ao cubo, que é igual a menos i. Então, portanto, aquela parte de cima ali, que é o 2 mais 4i elevado a 47, se transforma em 2 mais 4 vezes menos i. Ou seja, 4 vezes menos i vai dar menos 4i. Então, olha só. Agora, nós temos um z um pouco melhor. Agora, z está na forma 2 menos 4i dividido por 3 menos i. Mas repare que ele ainda não está na forma x mais yi. Ele tem um número complexo no numerador e outro no denominador. Para me resolver isso, o que eu faço? Eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar ele pelo conjugado do denominador. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado de 3 menos i. O conjugado de 3 menos i é 3 mais i. Então, agora eu tenho aqui 2 menos 4i, que multiplica 3 mais i, dividido por 3 menos i, vezes 3 mais i. Então, aqui, para a gente fazer essa multiplicação, eu multiplico aqui, 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i. Menos 4i vezes 3, 4 vezes 3 vai dar 12. Menos com mais, então menos 12i. E menos com mais vai dar menos 4i vezes i, 4i ao quadrado. E aqui, como é o conjugado, fica o quadrado desse mais o quadrado do segundo, do 1. Então, nós temos isso daí. Ok? Então, vai ficar 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E, por sua vez, resolvendo, aqui eu tenho, repetindo o número, lembrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Eu vou usar ele aqui, Então, vou trocar esse i quadrado por menos 1. Então, ficou 6 mais 2i, menos 12i, menos 4 vezes menos 1. E aqui no numerador eu estou repetindo, não estou mexendo com ele, então estou deixando ele igual. Então, aqui eu multipliquei agora o menos 4 vezes o menos 1. Então, vai ficar 6 mais 2i, menos 12i, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4. 3 ao quadrado é 9 e 1 ao quadrado é 1. Então, o z, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, 6 mais 4, me deu 10. 2i
menos 12i vai me dar menos 10i sobre 10. Repare o seguinte, que aqui ó, eu tenho 10 menos 10i sobre 10. Aqui eu tenho 10, aqui eu também tenho um 10, e aqui eu tenho um 10. Então eu posso simplificar tudo por 10. Simplificando tudo por 10 é dividir cada um desses três aqui ó, por 10. Então 10 dividido por 10 vai me dar 1, a menos 1i sobre 1. Um número sobre 1, né, sem ele. Então 1 menos i. Então olha só, aquele número complexo z que o exercício me deu, eu resumi ele em 1 menos i. Agora ele está na forma x mais y1. Ok? Agora eu tenho que calcular a distância entre z e w. Como que eu calculo a distância? Eu calculo o módulo de z menos w, ou de w menos z daria na mesma. Tá bom? Então a gente faz isso. Eu calculo a distância entre o módulo z. Z é 1 menos i, que nós calculamos agora em 1. E o w, o exercício deu que é 4 mais 3i. Primeiro passo, apagar os parênteses dentro do módulo. Quando eu apago esse parênteses aqui, ele simplesmente apaga, não altera nada, porque aqui o sinal que vem antes dele é um sinal positivo. Então fica 1 menos i. Aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com mais vai me dar menos 4, menos com mais vai me dar menos 3i. Agora eu vou só reorganizar, eu só troquei. Eu coloquei parte real com parte real e parte imaginária com imaginária, então ficou 1 menos 4, menos 3i menos i. Fazendo a continha, 1 menos 4 dá menos 3, e menos 3i menos i, menos 4i. Jogando agora dentro do módulo, tirando esse módulo, ele vai ficar raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 4, mais menos 4 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 igual a raiz de 25, que nós sabemos que é 5. Ou seja, qual a distância entre as duas torres? É de 5 km. Então, esse exercício, ele tem que fazer o quê? Ele tem que... Nesse exercício, nós temos que, primeiro, calcular a potência de I. Depois, nós temos que... Sim? Eu não entendi por que você coloca o menos 3 e o menos 4 ao quadrado. Quando a gente definiu o módulo, deixa eu voltar aqui no slide anterior que você vai ver. Qual que é o módulo de um número? Um número complexo. O módulo de um número complexo não é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Onde x é a parte real e y é a parte imaginária? Então, voltando lá no nosso exercício, nós vamos ter aqui, ó. Isso aqui é um número complexo, é apenas um número complexo. Quem que é a parte real dele? Esse aqui vai representar o x e esse vai representar o y. Então é x ao quadrado mais y ao quadrado, dentro da raiz. Então menos 3 representa o x, então é menos 3 ao quadrado e menos 4 ao quadrado. Consegui responder a sua dúvida? Obrigada, professor. Nada. Então, esse exercício a gente teve que calcular inicialmente a potência de I, depois nós tivemos que utilizar o conjugado para deixar ele numa forma que ele também esteja na forma x mais yi, e depois calcular o módulo do número. Então, não é um exercício difícil, é um exercício longo, mas que tem que ter bastante cuidado, senão ele pode induzir ao erro. Tá bom? Dúvidas nessa parte de módulo? Podemos continuar? Ok. Agora vem a parte mais interessante da parte de números complexos. É a parte que envolve a trigonometria. Então, como eu já tinha falado em sala de aula, é de extrema importância dar uma revisada nos conteúdos de matemática 3, tá bom?
lá no Moodle, eu vou colocar um material que vai ser uma revisão básica assim, de trigonometria para vocês dar uma olhada e que a gente vai ter que usar bastante. Nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, ó, representação trigonométrica de um número complexo. Na representação geométrica do número complexo, ou seja, z igual a x mais y, com z diferente de zero, nós podemos destacar um ângulo alfa, em que zero é menor que alfa, menor ou igual que alfa, que é menor ou igual que 2π, formado entre o segmento OP e o eixo real. Já vou fazer o desenho disso para vocês entenderem do que eu estou falando, no sentido anti-horário. Esse ângulo é chamado de argumento de z ou argumento principal de z. Olha só. Digamos que eu tenho aqui um ponto x, tenho um ponto y, aqui é a nossa origem, tá? E aqui eu tenho um ponto, um número complexo, que é representado pelo ponto x e y. Então, esse é a representação geométrica do nosso ponto, esse vetor aqui. Repare que esse vetor ele faz um ângulo de 90 graus com o eixo real. De 90 graus não, um ângulo alfa com o eixo real. Esse alfa é chamado de argumento. E a partir desse desenho aqui, e considerando esse ângulo, eu consigo criar relações trigonométricas sobre esse ponto aqui. Okay? Olha só, vamos relembrar o que é o cosseno de um ângulo alfa. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, ele representa o x. E a hipotenusa é o módulo desse vetor, ou seja, o módulo de z. Então, é x sobre o módulo de z. Fazendo as devidas relações aqui, multiplicações, a gente chega que x é igual ao módulo de z vezes o cosseno de alfa. Do mesmo jeito, a gente calcula o seno. O seno é o cateto oposto, que é o eixo y, sobre o módulo de z, que é a hipotenusa. Então, y seria módulo de z vezes seno de alfa. Então, agora a gente consegue fazer uma relação entre a forma geométrica e a sua forma trigonométrica. Ou seja, nós vamos ter aqui que z é igual a x mais yi, se somente se z for igual ao x é o módulo de z cosseno de alfa, e o y é módulo de z seno de alfa. Ok? Isso aqui é o nosso x, e esse aqui é o nosso y. E o i, eu estou simplesmente repetindo o i. Repare o seguinte, a gente chama de forma trigonométrica ou forma polar, também é conhecida. Tá? Repare que aqui eu tenho uma expressão z vezes cosseno de alfa, módulo de z vezes cosseno de alfa, e aqui eu tenho uma outra expressão, que é o módulo de z seno alfa vezes i. Okay? Eu tenho o módulo de z nas duas expressões. Se eu tenho nas duas expressões, eu posso colocar em evidência. Colocando o módulo de z em evidência, o nosso número z se resume a igual ao módulo de z vezes cosseno de alfa mais i seno alfa. Ou seja, eu coloquei o módulo de z em evidência. Essa daqui é a chamada forma polar, ou representação trigonométrica de um número complexo. Ok? Então, essa forma é extremamente importante a gente memorizar ela. Ok? Então, como que eu represento? Como que eu faço essa conversão? Se eu tenho esse número aqui, z, x mais yi, qual que é a forma trigonométrica? Z vai ser igual ao módulo de z vezes o cosseno de alfa mais i seno alfa. Quem que é o módulo de z mesmo? É a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu vou ter dois exemplos, a letra A e a letra B. Tá? Para a gente fazer. Escreva na forma trigonométrica e represente os números complexos. Letra A. Então,
ele me deu z igual a 4 mais 4i. E a letra B, z igual a menos 2 raiz de 3, e esse i está fora da raiz, ele não está dentro da raiz, tá? Vamos fazer a letra A. Z igual a 4 mais 4i. Primeira coisa que eu faço, eu calculo o módulo de z. O que é o módulo de z? É a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. No caso, o x vale 4 e o y também vale 4. Então, ficaria a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 16 mais 16, que é igual a raiz de 32. Nós não temos uma raiz exata para 32. Então, o que nós fazemos? Nós fatoramos o 32. 32, como é um número par, dá para dividir por 2. Dividindo por 2, fica igual a 16. Continua sendo um número par, eu divido por 2, que é 8. 8 é par por 2, então dá 4. Continua sendo par por 2 e vou fazendo até chegar no 1. Repare que aqui nós temos, esses dois aqui geram 2 quadrados. Esse daqui também geram 2 quadrados. Então quer dizer que esse aqui sai da raiz, esses dois saem da raiz como sendo apenas 1, e esse aqui também ficando um 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 2, que é 4 raiz de 2. Então a raiz quadrada de 32, na sua forma mais simples possível, é igual a 4 raiz de 2. Esse é o módulo de z. Agora, eu tenho que calcular quem é o argumento, ou seja, quem é o ângulo alfa do número. Olha só, aí para isso a gente tem que voltar nessa parte aqui, ó, inicial. O cosseno de um ângulo alfa é igual a quem? A x sobre o módulo de z. E o seno é igual a y sobre o módulo de z. Então, nós temos que guardar essas duas informações. Então, o x é 4 e o módulo de z a gente calculou que é 4 raiz de 2. Ok? O módulo de z é 4 raiz de 2. Então, vamos lá. Quando eu faço isso, fica 4. Eu coloco, a gente simplifica. 4 sobre 4 raiz de 2 fica 1 sobre raiz de 2. Que a gente pode racionalizar, ok? Eu racionalizo ficando raiz de 2 sobre 2. E o seno vai ficar do mesmo jeito. Quando isso acontecer, eu falo que o ângulo ele é π sobre 4. Daqui a pouquinho eu vou mostrar por que a gente chega nessa conclusão. Lembram dessa tabela lá de Matemática 3? Que é chamada tabela dos arcos notáveis? Então, essa tabela aqui nós temos a função seno e cosseno. Aí o 30 graus representa π sobre 6. 45 graus representa o π sobre 4. E os 60 graus representa o π sobre 3. O seno de 30 graus ou de π sobre 6 é meio. De 45 é raiz de 2 sobre 2. E de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno aqui também é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Aqui eu encontrei um ângulo que ele tem raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, no seno e no cosseno. Olhando nessa tabelinha, ele representa o π sobre 4, que é 45 graus. Ok? Então você fala, professor, eu tenho que usar o π radiano ou pode usar o grau? Você decide o jeito que você achar melhor. O livro ele usa normalmente o radiano, então se tiver alguma resposta que não bate, não quer dizer que esteja errada. Só não está sendo expressa da mesma maneira. Tá bom? Olha só. Lembrando que a forma trigonométrica de um número complexo é o módulo de z vezes o cosseno de alfa mais i seno de alfa. Então, nós já calculamos o módulo de z, que é 4 raiz de 2. Nós já calculamos o alfa também, que é π sobre 4. Então, agora vai ficar simples a gente colocar lá na nossa fórmula. 4 raiz de 2, esse é o nosso módulo de z. E o π sobre 4 é o alfa, é o argumento de z. Então, essa é a forma trigonométrica. Isso foi o jeito que a gente faz a conversão da forma cartesiana ou forma geométrica para a forma trigonométrica. Então, a gente tem que saber um pouco de trigonometria para resolver isso.
Como que eu faço o gráfico disso? Porque ele pede para a gente expressar também. Eu posso, ó, isso aqui foi dado inicialmente pelo exercício, isso aqui foi calculado por nós. Então a gente pode usar qualquer um das duas maneiras de fazer o gráfico. Eu recomendo usar a maneira cartesiana, que é mais simples de plotar isso. Então, o que a gente faz? Esse aqui está no eixo X e esse está no eixo Y. Eixo real, eixo imaginário. 4 e 4, então esse é o nosso Z. Faz a linha ligando eles. O módulo de Z é 4 raiz de 2, que é o comprimento, e o ângulo calculado é π sobre 4. Então, essa é a resposta do exercício. A resposta do exercício é o quê? É essa parte aqui. Essa parte aqui é a resposta do nosso exercício, em conjunto com o gráfico. Tá bom? Dúvidas? Complexo? O número é complexo, né? Um pouquinho. Mas essa parte, se eu não me engano, eu já tinha feito em sala de aula. Eu estou revisando ela todinha de novo. Ok? Tá. Atividade, agora a letra B. A letra B ela vai ser um pouquinho mais complexa. Tá? A letra B ela vai ser um pouquinho mais complexa. Porque os números já não estão simples assim. Então, o primeiro número é menos 2 raiz de 3. O x aqui é menos 2 e o y é menos 2 raiz de 3. Tem que calcular o módulo de z. Então, o módulo de z é x ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais o y ao quadrado, que é menos 2 raiz de 3. Quando eu calculo o quadrado do menos 2, eu tenho 4. Agora, o quadrado disso aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, que eu acho que fiz um errinho ali no slide. É 3 mesmo. Tá. Isso. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3. Aqui não é 2 não, tá? Eu vou corrigir isso aqui. Ok? Quando eu fizer isso, vai ficar 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Esse é o módulo de Z, que é um módulo mais simples do que do exercício anterior. Ok? Então, vamos lá. O cosseno, ele é o valor do x sobre o módulo de Z. O x é menos 2. Menos 2 sobre 4, isso aqui vai dar menos meio. E o seno, menos 2 raiz de 3 sobre 4. Simplifica esse 2 com esse 2 e fica menos raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu tenho que pensar em um ângulo que é igual a menos meio e que o cosseno desse ângulo é menos meio e que o seno desse ângulo é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Eu estou dizendo para vocês que esse ângulo aqui vai ser o 4π sobre 3. Daqui a um pouquinho a gente vai chegar nisso. Vamos relembrar isso aqui. Ó, repare esses valores. Meio para o cosseno e raiz de 3 sobre 2 por o seno, negativo. Se você olhar aqui, ó, qual que tem meio para o cosseno e raiz de 3 sobre 2? Seria esse 60 graus, não é? Só que é tudo positivo. Vamos ver por que está sendo negativo. Olha só, 60 graus é esse ponto aqui. Então, eu tenho que pensar agora, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Qual quadrante nós temos que o seno é negativo e o cosseno também é negativo? Lembrando que o seno é o eixo do y, tá? O seno é o eixo do y e o cosseno é o eixo do x. Então, a gente tem aqui no eixo x, ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. No eixo y, que é o seno, ele é positivo para cima e negativo para baixo. O único quadrante que é negativo, tanto no seno quanto no cosseno, seria aqui no terceiro quadrante. Esse é o primeiro, segundo e terceiro quadrante. Seria um ponto aqui. Eu marco o ponto de 60 graus,
com a régua passando pela origem, eu tenho esse ponto aqui. Como que eu descubro quantos graus equivale a esse ponto? Bem simples. Você faz da seguinte maneira. Ó, daqui até aqui eu tenho 60 graus, que é esse mesmo tamanho aqui. Daqui até aqui eu tenho 180 graus, que é meia volta. Então, 180 mais 60 vai me dar o ângulo que eu estou procurando. Ok? Então, aqui é o π sobre 3, que é os 60 graus. Aqui eu fiz a conta em π radiano, mas a ideia é essa, 180 mais π sobre 3. Então, π mais π sobre 3, tirando o mínimo aqui, eu multiplico aqui, ó, o 3 vezes π, vai dar 3π, mais esse π, tudo dividido por 3, que era o único denominador. Ficou 4π sobre 3. Então, esse é o ângulo, onde o seno e o cosseno eles são negativos. Então, tendo um ângulo em mente e tendo essa fórmula que a gente não pode esquecer dela, não podemos esquecer que o z é igual ao módulo de z, que a gente achou, mais o cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo. Então, ficaria dessa maneira, onde o 4 é o módulo de z e o 4π sobre 3 é o nosso argumento, que é o alfa. Então, a parte mais difícil na minha avaliação deste exercício, e eu quero ouvir vocês, a parte mais difícil é identificar o argumento alfa quando a gente tem que fazer o desenho da trigonometria. Vocês concordam com isso? Claro. Ok? Então, e é para vocês verem como que é importante fazer a revisão da trigonometria. E lembrando, gente, que eu estou fazendo os plantões, tá? Das 11 ao meio-dia e meia, por web também, tá bom? Então, quando quiserem tirar dúvida, podem entrar e se o horário não for bom para vocês, a gente pode combinar um outro horário para a gente conversar mesmo e tentar tirar dúvida. Tá bom? Então, vamos continuar. Tem que fazer o gráfico disso agora. Ok? Fazer o gráfico, lembrando, isso aqui é o eixo X e o menos 2 raiz de 3 é o eixo Y. Para a gente fazer o gráfico na régua, a gente faz esse valor aqui aproximado. Calculo raiz de 3 e multiplica por 2. Ok? Esse é dado inicialmente pelo exercício e esse é calculado por nós. O gráfico ficaria mais ou menos assim. Eu marco aqui o menos 2, marco menos 2 raiz de 3 e faço a ligação da origem até lá. Então, esse aqui é o nosso número complexo. O comprimento dele é 4 e o ângulo sempre parte daqui. Esse é o ângulo alfa igual a 4π sobre 3. Essa é a representação deste número complexo na sua forma trigonométrica. Ok? Esse exercício é a parte oposta. É o exercício R17, que ele me dá a sua forma trigonométrica e pede para a gente calcular qual é a sua forma algébrica. Vocês vão ver que esse exercício é bem mais simples. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular ele. Letra A, ele me deu cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Lembrando que isso aqui é 90. Hoje, qualquer calculadora, ela calcula o cosseno de 90 e o seno de 90. Ok? Mas vamos relembrar. Olha só. Vou tentar fazer um círculozinho aqui. É igualzinho está na sala de aula. Ó. Não tem dom artístico nenhum para isso. 90 graus, que é o π sobre 2, ele está bem aqui. Como é que é? Não te ouvi? Está sendo como se estivesse no quadro. Ok? Então, nós temos aqui. Esse é o 90 graus. Lembrando que o cosseno é o eixo X. Então, você pega esse ponto, projeta ele até mais embaixo, ele vai bater em um número, que é o número
que representa ele, que é o zero. Então, o cosseno de π sobre 2 é zero. O seno é o eixo y, ele está bem aqui. Lembrando que esse aqui é um círculo de raio 1, menos 1, menos 1 e 1. Então, ele vale 1. É o que a gente coloca aqui. Ó. Cosseno de π sobre 2 é igual a zero e o seno de π sobre 2 é igual a 1. Substituindo, nós temos logo, vai ser igual a zero mais i vezes 1, que é igual a i. Ou seja, esse número aqui dado pela forma trigonométrica, cosseno de π sobre 2 mais i, seno de π sobre 2 é igual a i. Simplesmente isso. Ok? Como que a gente faz o gráfico disso? Deixa eu apagar ali aquela rabisqueira ali. É só você marcar da mesma maneira que a gente marca esse número aqui da sua forma, esse número ele é 0 para x e 1 para y, tá vendo aqui, ó? Esse é o x e esse é o y. Então 0 aqui e 1 aqui eu tenho esse pontozinho. Então essa linha aqui é o nosso número complexo. O módulo dele é igual a 1, porque quando não tem nada aqui é 1, e o ângulo é o de 90 graus, que é o π sobre 2. Ok? Agora aqui, eu tenho que calcular o cosseno de 3π sobre 4 e de π e o seno. Uma coisa importante é lembrar o seguinte: o cosseno de 3π sobre 4 e o seno, ele vai ser muito parecido com o cosseno do π sobre 4 e o seno do π sobre 4. Só que ele vai depender do quadrante que ele está. Então, imagina que o π sobre 4, ele representa 45 graus. Ok? 45 graus é a metade de um quadrante. Seria mais ou menos aqui. O que é 3π sobre 4? É 3 pedaços de π sobre 4. Então, aqui eu tenho um pedaço, aqui eu tenho outro pedaço, e aqui eu vou ter mais pedaço, o terceiro pedaço. Então, é esse ponto aqui que representa 3π sobre 4. Olhando aqui, nesse ponto, o seno aqui ele é positivo, porque ele representa o eixo y. Já o cosseno ele é negativo. E olhando na nossa tabela lá, que eu apresentei anteriormente, de arcos notáveis, ele é raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno vai ser negativo e o seno vai ser positivo. Igual é apresentado aqui. Ó. O cosseno de 3π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o seno é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora é só substituir no lugar disso aqui, colocar esses valores. Então, nós vamos ter que 2 vezes o cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4 é igual a 2 vezes. Isso aqui é o cosseno. Vou pegar aqui o laser. Esse daqui é o cosseno de 3π sobre 4 e esse aqui é o seno de 3π sobre 4. E agora eu multiplico esse 2 por cada uma dessas expressões. Então, 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2 vai ficar menos 2 raiz de 2 sobre 2. Mais i vezes 2 raiz de 2 sobre 2. Simplificando isso aqui, vai ficar menos raiz de 2 mais i raiz de 2. Esse é o nosso número complexo na sua forma algébrica. Como que eu faço o gráfico disso? Isso aqui é o eixo real, esse aqui é o eixo imaginário. Então, menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Esse é o gráfico e esse aqui é o nosso ângulo calculado. Por que o módulo de z é igual a 2? Porque ele me disse lá no início, ó, que aqui vai o módulo de z. Então, o módulo de z vale 2. Ok? Dúvidas? Não, professor. Nenhuma? Posso dar uma prova? Online, claro. Não, professor. Eu vou fazer uma prova online. O que vocês acham disso? Eu tô calmo, Lorraine.
né? Então, se a gente faz uma prova online, quer dizer que vocês podem usar a internet para fazer pesquisa, né? Será que é boa isso ou não é? Teoricamente. Meu 0,5 nessa. Ah, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Porque, como eu disse anteriormente, já era para ter tido uma prova, mas como a gente não teve tempo, né? Aconteceu algumas coisas. E eu acho que na semana que vem, para ver como que a gente está com sorte, eu acho que a gente não tem aula semana que vem, né? Semana que vem é feriado, né? Na segunda-feira. Dia 21, não é? É dia 20. Dia 21 é terça, que é feriado, mas na segunda é ponto facultativo. Então a gente vai ter mais 2 semanas ainda e eu acho que dá tempo da gente fazer uma prova, já que não vai ter aula. Mas vamos ver. Não se assusta ainda não. Ah, tá, né? Dá 10 para todo mundo. Mas que graça tem? A vida do professor não é da prova para ter um pouco de graça, né? Eu acho que na vida do professor é sentir na pele que os seus alunos estão todos aprovados. Olha que maravilha. Isso, mas eu preciso confirmar isso. Né? Vamos lá, multiplicação e divisão. A gente já viu a multiplicação e a divisão da sua forma algébrica. Mas e da forma trigonométrica? Né? E da forma trigonométrica? Então nós vamos ter aqui, eu vou considerar 2 números complexos. Um que eu estou chamando de Z1, que ele vai ser igual ao módulo de Z1 vezes o cosseno de alfa 1 mais I seno de alfa 1. E Z2 sendo o módulo de Z2 vezes o cosseno de alfa 2 mais I seno de alfa 2. Eles estão na sua forma trigonométrica. Agora eu vou definir a multiplicação e a divisão de números complexos. O que é a multiplicação? Seria Z1 vezes Z2. É igual ao módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Aqui não é o mais não, tá? Aqui não é igual não, aqui é um vezes, tá? Deixa eu mudar aqui. É um vezes. Aqui é um vezes, tá? É um vezes. O cosseno de alfa 1 mais alfa 2 mais I seno de alfa 1 mais alfa 2. Ok? Então, esse é quando eu vou multiplicar 2 números, eu vou ter que fazer isso. Então, eu vou ter que somar o ângulo alfa 1 mais o alfa 2, calcular o seu cosseno, fazer isso a mesma coisa com o seno. A divisão ficaria, aqui também é um vezes, tá? Porque eu usei a expressão de cima, então... vermelho. Aqui é um vezes. Então, Z1 dividido, o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2, vezes o cosseno de alfa 1, só que agora é menos. Menos alfa 2 mais I seno de alfa 1 menos alfa 2. Então, esse aqui vai ser o produto de um número complexo, a multiplicação entre 2 na sua forma trigonométrica. Nós temos 2 maneiras. Maneira 1, eu pego o número complexo na sua forma trigonométrica, transformo ele na sua forma algébrica e multiplico, transformo os dois, ou eu uso a forma trigonométrica. É bem mais simples usando a forma trigonométrica se você lembrar dessas formas. Senão fica muito complexo, muito difícil mesmo. Okay? Vamos ver um exemplo aqui. Dados os números complexos. Então, peguei um número aqui, 2 números complexos na sua forma trigonométrica. Z1 vai ser 6, que multiplica o cosseno de π sobre 3, mais I seno de π sobre 3, e Z2 igual a 2 vezes o cosseno de 11π sobre 6, mais I vezes seno de 11π sobre 6. Então, se eu for pensar no alfa 1 e no alfa 2, o alfa 1 vale π sobre 3 aqui, e o alfa 2 vale 11π sobre 6. Aí pede para a gente calcular Z1 ao quadrado, Z1 vezes Z2 e Z1 dividido por Z2. Então vamos lá. Z1 ao quadrado. Z1 ao quadrado é Z1 vezes Z1.
Então, aqui o alfa 1 e o alfa 2 vai ser o próprio alfa 1. Então, eu multiplico o módulo de cada um deles, então é 6 vezes 6, mais o cosseno de π sobre 3 mais π sobre 3, mais i seno de π sobre 3 mais π sobre 3. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, ó, esse aqui é o módulo de z e esse aqui é o alfa 1. Se eu estou multiplicando por ele mesmo, então eu somo duas vezes esse ângulo interno. Agora eu tenho que somar quanto que vale o π sobre 3 mais π sobre 3. Aqui é bem simples somar, tá? Porque é uma fração com o mesmo denominador. Então, você conserva o denominador e soma o que está em cima. Ficaria π mais π vai dar 2π sobre 3. Volta aqui. Ok? Então, aqui, ó, 6 vezes 6, 36. 36, que multiplica o cosseno de 2π sobre 3 mais i seno. Para aqui, acabou. Se você fosse fazer o processo de converter o número num número na sua forma algébrica e depois multiplicar, ia dar muito mais trabalho. Ó, Z1 vezes Z2. Agora, vamos lá. O Z2 ele é 2 vezes o cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. Esse aqui é o módulo de Z2. Então, ficaria 6 vezes 2, cosseno de π sobre 3 mais 11π sobre 6, mais i seno de π sobre 3 mais 11π sobre 6. Eu tenho que agora somar isso aqui. Isso aqui é uma soma de fração, tá? Como que eu somo isso? π sobre 3 mais 11π sobre 6, eu tiro o mínimo entre 3 e 6, vai me dar 6. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes π, 2π. 6 dividido por 6 me dá 1. 1 vezes 11π, 11π. 2π mais 11π, 13π sobre 6. Então, esse é o ângulo que vai aqui dentro. Então, 6 vezes 2 eu multiplico, vai me dar 12. Então, Z1 vezes Z2 é igual a 12, que multiplica o cosseno de 13π sobre 6 mais i seno de 13π sobre 6. E acaba aqui, morreu aqui. Terminou o exercício. E agora eu vou fazer o Z1 dividido por Z2. Agora é 6 dividido por 2 e π sobre 3 menos 11π sobre 6. O π sobre 3 menos 11 tira o mínimo. O mínimo é 6. 6 dividido por 3 vai me dar 2. 2 vezes π, 2π. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 11, 11. 2 menos 11 vai ficar menos 9π sobre 6, que é igual a menos 3π sobre 2. Então, nós temos agora, jogando esses dados lá, Z1, aqui é dividido, tá, gente? Z1 dividido por Z2 é 6 dividido por 2, que é 3. Que multiplica o cosseno de menos 3π sobre 2 mais i seno de 3π sobre, menos 3π sobre 2, que é igual a π sobre 2. Por que π sobre 2? Vamos fazer um desenho aqui rápido para ver se a gente entende isso. Olha só, o que é 3π sobre 2 negativo? Quando eu estou andando de forma positiva, eu ando no sentido anti-horário. Quando eu ando de forma negativa, eu estou andando no sentido horário. 3π sobre 2 quer dizer que é 3 andadas do π sobre 2. Então, o que é π sobre 2? É 90. Então, vou andar 1, 2, 3, terminando bem aqui. Mas se eu olhar no sentido anti-horário, isso aqui representa o π sobre 2. Então, por isso que a gente trocou pelo positivo. Ficaria igual ao cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Essa é o Z1 dividido por Z2. Ok? Potenciação de números complexos. O que é a potenciação? O que é um Z elevado a n? É o Z vezes Z, vezes Z, vezes Z, vezes Z, n vezes. Ou seja, multiplicação de números complexos iguais. No nosso caso, quando eu estou falando de número na sua forma trigonométrica, eu teria o módulo de Z vezes módulo de Z vezes módulo de Z n vezes, que multiplica o cosseno de alfa mais alfa mais alfa mais alfa n vezes, mais i seno de alfa mais alfa n vezes. Olha só,
Se aqui eu estou multiplicando o número por ele mesmo n vezes, então isso aqui vai ser o módulo de z elevado a n. Aqui eu estou somando, então é n vezes alfa. Aqui também é n vezes alfa. Então, essa formulazinha, ela fica um pouquinho melhor. Ela fica da seguinte maneira. Z elevado a n vai ser igual ao módulo de z elevado a n vezes o cosseno de n alfa mais i seno. Então, naquele exemplo do z quadrado, bastava eu colocar um 2 aqui, colocava um 2 aqui, colocava um 2 no lugar do n e resolvia. Essa forma ela recebe um nome muito especial, de Morphy. Também é elevada para qualquer n pertencente aos inteiros, tá bom? Como eu disse, a gente tem horário de permanência das 11 ao meio-dia e meia. O link é esse link que está aí nesse slide. Esses slides eu já postei lá eu já postei eles no Moodle, ok? Eu postei eles no Moodle. E sempre que tiver dúvida, gente, tem que falar. Pode falar lá no WhatsApp, pode mandar no particular, pode mandar por e-mail, sinal de fumaça. Eu só não vou conseguir ir até vocês, tá? Porque eu estou isolado desde o dia 18. Não saio de casa para nada. Espero que vocês também estejam isolados. A chance de algum de vocês ficar doente, de sentir os sintomas é pouca, mas as pessoas que nós amamos podem sentir mais do que nós. Então é extremamente importante que vocês fiquem em casa, fiquem isolados. Saiam só na necessidade mesmo, ok? Às vezes, com slide, às vezes a aula é um pouco rápida. Eu quero que vocês falem isso para mim. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Eu vou fazer uma chamada rápida para ver quem está presente hoje, para ver se a gente vai ter futuro nesse modelo aqui. Pode ser? Alice. Aí abre o microfone e fala, tá? Por favor. Alice, tá? Ana Cláudia. Eu. Anor. Antônio. E aí, professor, salve. O Antônio está presente? Eu estou, professor. Tá difícil de ligar o negócio. Beleza. Beatriz. Bruna. Ela tá sem microfone, mas tá presente. Camila. Presente. Cel. Davi. Presente. Daiane. Presente. Eduardo. Enzo. Esther. Everton. Felipe. Frederico. Gabriel Gonçalves. Gabriel Melo. Não. Gabriel Salles. Presente.
Gustavo, Eu. João Guilherme, João Herbert, João Lucas, Presente, professor. João Lucas. João Paulo, Carlos, Presente, professor. Lohane, Presente. Lúcia, Luiz Fernando. Presente. Qual Luiz Fernando? Souza. Vieira? Ah, tá. Luiz Fernando Piscina. Marcos Vinícius. Presente, professor. Maria Eduarda. Mariana. Pedro Henrique. Rodrigo. Rodrigo não. Sara. Presente. Daiane. Presente. Vinícius Araújo. Vinícius Riuge. E Vitória. Tá. Pessoal, é importante ter um aplicativo para celular do Google Meet, ok? E aí você pode estar usando o microfone do celular, ele funciona perfeitamente, tá? Ele é muito bom, às vezes até melhor do que o computador para você acompanhar e ver as nossas aulas, tá bom? Essa foi a nossa primeira, tá? A nossa primeira aula. Espero que vocês participem mais da próxima e rezar para que tudo isso acabe logo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu vou colocar algumas atividades lá no Moodle, tá? Quando eu salvo a gravação de aula, eu salvo essa lista de pessoas aqui. Aí eu vou olhar quem esteve e dou presença, tá bom? Para quem não conseguiu responder, fiquem tranquilos, tá? Professor, dá uma olhada no chat que muita gente que tá sem microfone tá respondendo a presença por lá. Sim, sim. A hora que finalizar a gravação, ele gera a lista de todo mundo que estava presente e tudo que foi falado no bate-papo, tá? Que assim a gente consegue ver também, fiquem tranquilos. Essa questão aí de falta, não vai ter isso, não. É só para a gente ver a participação mesmo, só para me ter um dado de quem está participando e quem está conseguindo acompanhar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma observação? O senhor estará utilizando só o Moodle para postar as atividades? Então, eu vou colocar outras ações e outros links. A gente recebeu bastante estudante falando que o Moodle ele não é muito bom, né? Ele não é muito didático. Não sei se vocês já viram aquele aplicativo para celular do Moodle. Não. Ele é para celular e para computador. Que aí ele dá toda uma cara nova ao Moodle, deixando ele até melhor. Eu vou abrir o meu aqui para vocês verem. E vou compartilhar a tela, que eu instalei ele no meu computador. Sim. Por que você não usa o Classroom em vez do Moodle? Ou nem? É porque por orientação da Pró-Reitoria de Ensino, até da direção de ensino, eles pediram para a gente, mesmo usando o Classroom, colocar todas as ações dentro do Moodle. Por que no Moodle? Porque fica registrado e toda vez que
um coordenador ou um diretor de ensino quiser alguma informação, é só pegar lá. Ok? Ok. Ó, isso é o Moodle, por exemplo, o Moodle Desktop. O programa, o aplicativo para celular é igualzinho. Então tá lá as disciplinas, as disciplinas, ó, por exemplo, aqui vocês vai aparecer todas as disciplinas que vocês estão cadastrados, ele cadastra como curso, né? E você clica. E aqui você tem todo o material de estudo, aparece dessa maneira no celular, ó. Avisos, tem os avisos lá, ó, que nem eu coloquei aqui um aviso, e depois eu vou apagar ele, que eu mudei a plataforma, e aqui tem, ó, números complexos, aquele, eu clico nele, aqui tem o resumo, ó. Ele aparece dessa maneira no celular e ele é mais leve. Parece que para o navegador não fica muito legal. Por exemplo, aula 1, introdução a números complexos. Você clica aqui, ó, ele vai abrir o link lá do YouTube que eu coloquei. O que eu estou fazendo? Eu não estou colocando nenhum link. Nada que eu estou colocando, eu estou usando o servidor do Moodle para não pesar. Só as listas de exercícios e os arquivos PDF. Tá bom? Então, pode ter alguma atividade no Google Classroom que eu vou linkar lá no Moodle. Ó. Quando você clicar lá, vai abrir lá. Vocês entenderam? Por quê? Porque tem que ficar registrado dentro do Moodle o que vocês fizeram e como fizeram, caso alguém precise de alguma informação, de alguma coisa. É tipo um registro das ações que a gente está fazendo. Então, por isso que a recomendação é utilizar o Moodle. Mas todas as atividades, todas as coisas eu estou colocando para fora do Moodle. Por exemplo, estou criando um banco de questões lá, e depois eu vou abrir para você fazer tipo uma atividade online, onde você vai ter que fazer um cálculo, alguma coisa, e só responder. Entendeu? Por isso que eu estou usando o Moodle principalmente. E essa versão para desktop, para computador e para celular, ele fica bem mais intuitivo e mais agradável. Faça uns testes, dê uma instalada. Qualquer coisa, se a gente não se adaptar, a gente muda para o Class como vocês gostariam. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, professor, obrigado. Então, gente, por hoje é só. E espero que vocês estejam utilizando o e-mail institucional, utilizem ele, vê se está ativado, se a senha está tudo certinho, porque eu vou mandar tudo nele, tá? Eu já fiz uma lista de e-mails com o e-mail de todo mundo. Então é importante que vocês estejam com ele acessado. Sim, Lohane, pode falar? Eu não estou conseguindo usar esse aplicativo que o senhor mandou para a gente fazer as videoaulas com o meu e-mail institucional. Tem algum problema eu usar o meu pessoal? É que toda vez que você vai entrar numa sala, eu tenho que ficar autorizando. O e-mail institucional ele entra direto sem autorização, entendeu? Então, às vezes, se no meio da aula a sua conexão cai, eu posso não ver e não permitir que você entre novamente, entendeu? É só isso. Aí, quando isso acontecer, manda lá no meu WhatsApp lá que não está conseguindo entrar na sala, por favor, tá, gente? Ô, professor, meu problema é o mesmo que o da Lohane. É a mesma coisa. Vocês têm que olhar, vocês têm que entrar no e-mail de vocês e ver se está tudo certo, porque se tiver alguma... Se você não está conseguindo acessar, só digitar o e-mail lá não dá, você tem que logar com o e-mail. Tem que estar logado na página que vocês vão olhar. Às vezes, o Chrome ele faz uma confusão quando você tem mais de um e-mail aberto. Então, tentem abrir um navegador anônimo e entrar com o e-mail que funciona perfeitamente. Tá? Isso. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Assim que eu mandar mais atividade, eu aviso vocês no grupo. Quem não entrou no grupo ainda, entra no grupo, tá bom? E aquele colega que está sem acesso à internet, se puderem me avisar, se você tiver esse conhecimento, que a direção vai dar um jeito sobre como proceder com isso, tá bom?
Qualquer coisa, estou à disposição. Até a próxima aula.